canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Tô gravando esse vídeo aqui agora, ó, 3h16 da madrugada, porque o assunto é super importante. O Nenê será o novo reforço do Vasco. A rescisão contratual do jogador será assinada no Fluminense nesta terça-feira pela manhã e tudo indica que o Nenê é o novo reforço do Vasco. Ele não negocia com outra equipe, a negociação com o Vasco já vinha acontecendo, deu uma brecada antes do Lisca pedir demissão, porque o Lisca não via com bons olhos a contratação do jogador, porém, com a saída do Lisca e a chegada do Fernando Diniz, o cenário do Vasco mudou. A diretoria e a cúpula de futebol vinha no Nenê, esse cara para ser um perfil de liderança, alguém que já é identificado com o clube e que tem um quê de qualidade diferente para poder ajudar o Vasco, pelo menos nessa sequência aí de 15 jogos. Para o ano que vem, aí já é uma outra situação. O Vasco tem uma temporada extensa, o Nenê irá fazer 41 anos de idade. A informação foi apurada de primeira pelos companheiros Juninho do canal Machão da Gama e também pelo Gabriel Amaral do Raiz Tricolor e confirmada pelo Globoesporte.com. Então tá tudo acertado, Nenê irá rescindir sim com o Fluminense nesta terça-feira e vai acertar com o Vasco e seu reforço do Vasco. Até aproveitando falando, no vídeo anterior eu comentei que o Vasco tinha uma dívida com o Nenê e segundo o companheiro Juninho do Machão da Gama, a informação que ele apurou dentro do clube é que o Vasco não tinha condição de pagar o Nenê o que ele recebia no Fluminense, que era algo em torno de R$300 mil mais bonificações, e o Nenê vai fazer um contrato para que o Vasco possa pagar o que ele deve da passagem anterior. O Vasco tinha um débito com ele daquela passagem de 17 para 18, esse foi inclusive um dos motivos da saída do Nenê do Vasco para ir ao São Paulo, além de poder ficar um pouquinho mais próximo da sua família, e o Vasco vai estar amarrando um pedaço de salário que o Vasco vai estar pagando dessa passagem, mas a dívida anterior. Então, um pacote que o Vasco está fechando com o Nenê para que ele possa encerrar a sua carreira no Vasco da Gama. Já agora entrando no caráter análise, saindo da informação, eu gostaria de dividir em dois momentos. Estou propositalmente usando essa camisa aqui. Essa camisa é a última camisa que o Nenê usou no Vasco da Gama em campeonatos brasileiros. O Vasco jogava o Campeonato Brasileiro de 2017 com esse uniforme. Campeonato Brasileiro esse que o Vasco se classificou para a Libertadores de 2018. Inclusive o jogo que o Vasco conseguiu a classificação estava em São Januário, foi uma vitória do Vasco por 2-0, gols marcados por Paulinho e Matheus Vital à época. E a situação é a seguinte, gostaria de dividir o Nenê em dois momentos. Tem o Nenê que jogou no Vasco 2015, 16, 17 e o comecinho do Carioca de 18. A passagem do Nenê foi extraordinária, principalmente 15 e 16, inclusive entre 15 e 16 o Nenê voltou a ser especulado em seleção brasileira, mesmo já sendo um jogador muito veterano. Tamanha foi a passagem do Nenê pelo Vasco. Era um cara que jogava demais, fazia muitos gols, dava muitas assistências. Ele e o Andrezinho eram os caras cerebrais daquele time de 2017 do Vasco da Gama. Até aproveitando, citando o Andrezinho, tem uma entrevista aqui no canal com o Andrezinho. Vocês dão uma pesquisada aí, Futebolaço Vasco, Andrezinho. Vocês vão ver a entrevista que eu fiz com ele, que tá bem bacana. Agora, indo para 2021, deixando esse Nenê de 15 a 18 para trás, é um outro jogador. O Nenê agora já tem 40 anos de idade, inclusive já em 2017 ele tinha um probleminha, ele entrava e saía muito do time, teve até problemas ali com o Milton Mendes, ficou um bom tempo no banco de reservas para o Matheus Vital, que estava começando a despontar no Vasco naquele período, justamente por isso. Não tinha intensidade durante os 90 minutos e muitos dos jogos jogava o Luiz Fabiano, e para muita gente era impraticável um time de futebol nessa altura ter Nenê e Luiz Fabiano no mesmo time. Então o Nenê começou a ser sacrificado para o Luiz Fabiano estar jogando. Isso quando o Luiz Fabiano conseguia jogar, porque ele teve muitos problemas de contusão no Vasco da Gama. Então a minha análise sobre a chegada do Nenê é a seguinte. Primeiro, é um jogador que pode agregar muito ao Vasco na questão de bolas paradas, faltas e escanteios, um jogador que fazia muitos gols de falta no Vasco, recentemente pelo Fluminense andou fazendo uns golzinhos de falta também, e vai ajudar o Vasco aí no quesito escanteio. É um jogador que sabe fazer gols, cheira a gol, inclusive antes do Neymar
foi o último brasileiro a ser artilheiro do campeonato francês, ele é ídolo do Paris Saint-Germain e tem a assistência. Agora, não esperem do Nenê intensidade, combatividade, correr o campo todo. Ele até é um jogador que não se esconde do jogo e o Nenê vai agregar muito para o Vasco dois fatores. Primeiro, vai trazer a torcida para ele, porque ele é um cara muito carismático e joga junto com o torcedor. Ele é um cara que é esse showman. E segundo, é um cara que tem perfil de liderança. É um cara que vai puxar para ele a responsabilidade no vestiário do Vasco. Me lembra o Maxi Lopes no Vasco em 2018. O Leandro Castan é um tipo de capitão que ele tem outro perfil. Ele é aquele cara de ser profissional, fazer as coisas da maneira correta, ser dedicado. Mas esse cara da porrada no vestiário, de dentro do campo, comprar o barulho e fazer o time jogar, não vejo muito o Castan com esse perfil. O zagueiro que tinha esse perfil de extrema liderança, de ser aquele cara peitudo e fazer o time jogar, era o Rodrigo, lá em 2015, 2016, 2014, em outro momento. Então, acho que a contratação do Nenê nesse momento é uma boa, é até uma dosezinha de desespero, porque o Vasco não vai conseguir contratar um meia de qualidade nessa altura, faltando 15 jogos para acabar a Série B, a janela da Europa já fechou, o Vasco também não tem dinheiro para fazer grandes contratações. Então acho que mediante todo esse contexto, inclusive acordando aí uma dívida anterior que o Vasco tinha com ele, acho que é por aí. Não tenho certeza se o Nenê vai explodir, vai arrebentar no Vasco, principalmente se o contrato dele passar de dezembro. Fato esse que eu acredito que deve ocorrer, porque o jogador não deve vir para o Vasco para jogar apenas 3 meses. Então eu aprovo a contratação do jogador, quero te ouvir, deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, galera, e para finalizar, vou trazer novamente aqui o Fernando Diniz para vocês poderem conhecer ainda mais o que ele pensa sobre futebol e do que ele quer implantar no Vasco da Gama. Primeiro, ele vai falar da torcida do Vasco, inclusive de quando ele era jogador ainda, da força e o peso que a torcida do Vasco tem e como é difícil jogar em São Januário com o público. Vai aproveitar, vai comentar a situação de possível retorno ao público. Lembrando que recentemente o Cruzeiro vem jogando com o público, já realizou 2 jogos com o público nessa Série B, e o Vasco até aqui tá chupando o dedo, tá rolando até uma briga que eu tô vendo aí pro Copa do Brasil entre Flamengo e Grêmio por essa questão de público no estádio. Até adianto, dou a minha opinião, ou vale para todo mundo ou não vale para ninguém, porque você desequilibra o campeonato. Ah, mas em Minas tá liberado, no Rio ainda não liberou. Independente, eu acho que você joga um campeonato que todo mundo tem que ter direitos iguais, isso desequilibra o campeonato. A gente sabe que torcida no estádio faz muita diferença, seja 30% da capacidade, 50%, 100%, não importa, faz sim muita diferença. E também ele vai comentar a situação aí de goleiro jogar com os pés. A gente sabe que o Vanderlei não é bom com os pés, inclusive o gol que o Vasco toma num dos jogos recentes, agora não lembro exatamente contra quem, saiu de um lance onde o Vanderlei vai dar um passe, dá errado, o jogador chuta, ele ainda rebate a bola no pé dele e o Vasco acaba tomando o gol. Então o Vanderlei não é esse cara que tem o perfil de jogar com os pés. O Fernando Diniz vai comentar toda essa situação. Estou ansioso para a torcida voltar ao estádio. E a torcida do Vasco é uma das torcidas, se não a torcida que tem algo assim muito especial quando está no estádio. Eu lembro quando eu era jogador e joguei muitas vezes contra o Vasco. E eu joguei contra um dos maiores times da história do Vasco, no final da década de 90, início dos anos 2000. Time do Juninho Pernambucano, Felipe, Edmundo, depois Donizete, Luizão, Carlos Germano. E quando vinha jogar aqui em São Januário, uma das coisas que mais me empolgava, mesmo jogando contra, era a capacidade da torcida empurrar o time. E a maneira como cantava, como vibrava. E isso era uma coisa, até para quem vinha jogar contra, era uma coisa que fazia e faz o futebol ficar mais bonito. Então isso é um ponto, eu tenho uma ansiedade muito grande que o torcedor volte. Tem uma declaração minha que eu falei no começo da pandemia que é verdade. Para quem gosta de cerveja, o futebol sem torcida é igual cerveja sem álcool. Uma coisa que perde muito da graça, na minha opinião. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter um alinhamento social, como o Vasco sempre teve, daquilo que é melhor para a sociedade como um todo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a pandemia ela está ainda aí, e a gente tem que voltar e tem que ter uma isonomia. A hora que voltar, que os clubes tiverem um consenso, para que todos tenham os mesmos direitos, porque o torcedor no estádio é algo que facilita, às vezes até determina
a vitória de um time. E o torcedor do Vasco em São Januário, só você vê o retrospecto do Vasco em São Januário, como ele é quando o torcedor estava junto. Então, eu espero que a torcida volte o quanto antes, mas que tenha um alinhamento e uma preocupação social como a diretoria do Vasco está tendo. Quanto ao modelo de jogo e ao fato dos goleiros jogar com o pé, quando eu cheguei no Atlético Paranaense, esse Santos, que foi determinante para a conquista da medalha de ouro olímpica, quando eu cheguei no clube, o que me falaram que o único goleiro que não jogaria comigo era o Santos, porque ele tinha deficiências com o pé. E com muito treino e com muito trabalho, o Santos evoluiu muito e hoje ele é um jogador que é notabilizado também porque sabe jogar com os pés. O jogar com os pés dentro do modelo de jogo, a maioria das críticas que são feitas aos goleiros tem muito a ver com a dinâmica dos jogadores no campo, como eles se posicionam para jogar. Esse é um fato. O outro fato, que os times que eu dirijo, eles nunca são obrigados, absolutamente nunca são obrigados a sair jogando por baixo. O jogo tem que a dinâmica que a gente propõe, ela tem que facilitar para que o jogo ocorra por baixo. Se não tiver fácil, é um sinal, e os jogadores não estiverem confortáveis, que a gente tem que sair com bola longa. A gente faz aquele tipo de jogo para facilitar, para a gente fazer gol no gol do adversário, e não para a gente tomar gol. Então é uma coisa que a gente vai calibrar com o tempo, e a gente vai ver como a equipe vai evoluir. E eu estou bastante confiante que todos eles vão conseguir melhorar com a rotina de treinamentos. Bom, galera, é isso. Finalizando o vídeo aqui agora, ó, 3h40 da madrugada. O vídeo tá subindo no ar para vocês aí já. E aí na parte da tarde eu vou ficar de olho aqui e trago as atualizações. Pela manhã a gente já deve ter o anúncio oficial do Fluminense da rescisão contratual. E quem sabe hoje ainda já na parte da tarde o Vasco não anuncia o Nenê oficialmente. É isso, galera. Vou encerrar minha participação por aqui. Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like. Lembrando que a resenha continua aqui embaixo nos comentários, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu qualquer momento de volta. E aí, será que o Nenê consegue repetir aquela façanha da arrancada do Vasco para a Libertadores de 17 para 2018? 2015 o Vasco iniciou uma arrancada com a chegada dele, Andrezinho, Diguinho e algumas outras peças, mas faltou pouquinho para o Vasco permanecer na primeira divisão. Foi garfado, teve alguns jogos esquisitos, aquele jogo da Chapecoense dentro do Maracanã, mas enfim, boa sorte aí ao Nenê e se Deus quiser o Vasco retorna à Série A.